A pergunta do Dalcides traz à tona uma questão importante, que é da fronteira entre a vida pessoal, afetiva, etc., e a vida profissional. E aí a minha pergunta é a seguinte, quando você trata, por exemplo, de um empreendedor, que muitas vezes o negócio é reflexo de seus valores, é reflexo dele mesmo, muitas vezes de uma forma bem centralizadora e dependente dessa pessoa, como ter essa disciplina? Como impor essa fronteira entre a vida pessoal e a vida profissional? O novo empreendedor, Felipe, eu acredito que ele vem numa sobrecarga de ansiedade realmente muito grande, né? Ele está vindo com uma perspectiva de gerações, né? As gerações que estão chegando cada vez mais ali aptas a tomar decisões e assumir desafios e assumir papéis de lideranças muito cedo, porém dentro de uma superficialidade que muitas vezes não traz um aprofundamento naquilo. O desafio hoje atual do novo executivo, quer seja ele empreendedor ou parte integrante de uma empresa, é conseguir tornar o seu papel viável, os seus resultados também tão ou melhores do que qualquer outro veterano que está chegando no mercado. Estamos entrevistando nessa noite Joel Trinidad, autor do livro Mente Aberta, Coração Tranquilo. E que bom que você está participando com a gente. Eu quero só te dizer que no final do programa, dois telespectadores vão receber de presente e autografado pelo Joel Trinidad 2 livros, Mente Aberta, Coração Tranquilo, presente da Rede Vida e presente também do Joel Trinidad. Vamos à pergunta dos telespectadores. Vários telespectadores participando com a gente. Não se esqueça o e-mail tribuna@redevida.com.br. Você está concorrendo a esses 2 livros. O Carlos Galego, de Manaus, Amazonas, ele diz o seguinte: sinto que meu chefe não reconhece meus esforços e isso tem me desanimado. Conto a ele o que sinto? Olha, eu acho que o principal nisso tudo é você ser transparente em qualquer circunstância. Você está ali diante de uma necessidade que é importante para você como profissional e para ele também como gestor que espera que você tenha os resultados. Você nunca vai estar errado se você falar tudo que sente. A gente tem o costume de dizer, né, que eu sou alguém que falo tudo que pensa, né? Mas esquece, quem fala tudo que pensa está propenso a errar porque ele está supondo que aquilo ali seja algo realmente louvável. Quando que, na verdade, quando a gente costuma dizer tudo que sente, nunca alguém vai poder dizer que você está errado. O que está sentindo é você. E esse sentimento veio de uma motivação externa que fez com que você tenha chegado àquela conclusão. Então, antes de você se desmotivar, torne isso claro com ele, converse, diga como você se sente, quais são as suas expectativas e ouça também as expectativas dele. De repente, vocês conseguem alinhar ali uma vida muito mais promissora, caminhando os dois na mesma direção. A Verônica, de Belo Horizonte, Minas Gerais, ela diz assim que ela está enfrentando graves conflitos com os colegas de trabalho e não é tomada nenhuma posição. Ela está enfrentando conflitos porque ela está cada vez mais fazendo especialização, mestrado, está se aperfeiçoando. E dizem que aqueles que estão à frente, o gerente, diz que não é possível tomar nenhuma providência. Ela diz, o que é que eu faço? Olha, é uma situação realmente bastante comum nos dias de hoje, né? É aquela questão do caranguejo que está tentando sair do cesto e os outros se agarram nele para fazer com que ele volte. Você tem que pensar que você está se preparando não para uma empresa, mas para o mercado. Esse mercado é muito mais competitivo do que o ambiente do qual você está no momento, né? Quando você pensa nesse foco, você não presta muita atenção aonde você está, mas aonde você quer chegar, né? Então, estar preparado é estar realmente competitivo, quer seja para essa posição da onde você está atualmente, quanto para o futuro. O que importa é entender que um profissional muito bem qualificado, ele tem a possibilidade de se tornar gestor, até mesmo dessas pessoas com as quais você trabalha hoje em dia. O Felipe Baeta é economista e também empresário. Tem uma pergunta aqui que é para você, o Leonardo Melo do Guarujá, diz assim, qual é o primeiro passo para se ter o próprio empreendimento? Eu acho que o primeiro passo é sonhar. Eu acho que hoje a conjuntura,
a infraestrutura, eu posso garantir que não é a ideal. Mas você precisa de uma motivação muito grande, você precisa estar imbuído de uma vontade, de um sonho muito grande, e isso com certeza, essas outras vertentes, essas outras variáveis vão ser secundárias na sua jornada. Então eu acho que sonhar, esse é o caminho, porque dificuldades são constantes, então é uma forma de você vencer essas barreiras. Vamos a perguntas de telespectadores, Paulo. Mais uma pergunta de Andradas agora, Minas Gerais, é a Cecília Freitas que pergunta: gostar demais do que faço pode ser prejudicial? Pelo contrário, você se torna especialista em fazer aquilo que realmente você gosta. Quem dera se todos nós tivéssemos a condição de dizer que eu faço aquilo da qual eu me formei, da qual eu busquei a minha especialização. Eu acho que quando você realmente sente paixão, a paixão ela vem realmente de uma forma de tornar totalmente desequilibrada as coisas que realmente acontecem. Quando você busca o desequilíbrio nesse sentido de estar buscando uma competitividade, uma equação melhor, profissional, você está buscando um cargo, você está buscando um reconhecimento, você tem que buscar e imaginar que você não pode ser igual à maioria. Tem que ser exatamente diferenciado da maioria, para onde a maioria está indo, né? Então, a natureza é que a gente tenha realmente a satisfação, mas ficar muito atento a uma satisfação para que a gente não se acomode demais a ela. Esse é o risco. O José Bento, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, está dizendo assim: Joel, eu tenho a sensação de que nas nossas faculdades e MBAs, muitas vezes somos treinados para sermos empregados bem-sucedidos e pouco se fala sobre empreendedores bem-sucedidos. Exato. A faculdade ela tem um papel social de tornar as pessoas aptas a assumir posições, mas ela não tem como colocar, avaliar na íntegra qual é o seu papel dentro de todo esse desenvolvimento. Se você vai ser um empreendedor, se você vai ser um futuro empresário, ou se realmente você opta por uma carreira numa empresa privada ou numa empresa pública. Existem perfis muito diferentes. Uma empresa privada é aquela pessoa que sabe que o reconhecimento por si mesmo, as suas competências vão estar avaliados no final de um ano funcional. Numa empresa privada, muitas vezes, ele não pode sonhar numa promoção, a não ser que aquilo gere uma rentabilidade da qual ele consiga trabalhar nisso. Mas em uma empresa privada, a competitividade é muito maior. Então, hoje em dia, as faculdades te tornam apto, mas a questão da expertise, o talento, a excelência parte de cada indivíduo. E é isso que é o diferencial realmente no mercado atualmente. Joel Trinidad, autor do livro Mente Aberta, Coração Tranquilo, editora Ideias e Letras. Deixa eu voltar um pouquinho na questão do livro, que eu encontrei na página 68, quando você fala sobre a importância da confiança. E você diz assim, a porta de entrada para a confiança pessoal. E você insiste na questão confiança. A gente está vivendo, me parece, um momento um pouco arriscado em se ter confiança. Há um certo distanciamento, uma certa precaução exagerada. É impressão minha, ou nesse contexto, você falar em confiança me parece super desafiador. Olha, o desafio realmente do bom profissional é, antes de tudo, ele ser confiante. Inclusive, para ser um grande empreendedor, ele precisa sonhar e acreditar que aquilo é capaz de acontecer, né? E ele vai trabalhar em cima disso tudo. A nossa confiança nasce a partir do momento que você acredita, antes de tudo, em si mesmo, né? A gente trabalha com confiança desde pequenininho, né? A gente acredita que a pessoa que está nos conduzindo, quer seja no trabalho ou quer seja no próprio ônibus, esteja habilitado para isso. Quando a gente vai ao médico, a gente acredita que o médico também está habilitado para nos receitar um medicamento em cima daquilo que realmente nós estamos dizendo. E, antes de tudo, a gente vem acreditando de que é possível acreditar nas pessoas. Antes de tudo, assim, então a confiança, ela vem junto de si mesmo. Eu confio, antes de tudo, em mim mesmo. E quando você toma partido disso, você torna mais ousado, você não fica temeroso, você não fica investindo numa questão de não dá certo, eu vou ter que recomeçar do zero, ou como vai ficar isso difícil se eu perder, ou se eu for traído, ou se eu for deixado, ou se eu for abandonado.
As pessoas confiantes, elas realmente pensam no norte. E o norte vai trazer o desafio, mas vai trazer também o desenvolvimento que ela vai precisar. Perguntas de telespectadores, vamos lá. Algumas perguntas de jovens que nos chegam aqui, pessoas no início de suas carreiras, como a Paula Mariosa de Santos. Ela diz que desde que começou a trabalhar, ela estuda, já está no 2º curso e tem vontade de continuar estudando. Ela pergunta, quando devo parar de estudar? Existe um limite? Pois é, quem dera se eu pudesse dizer para você que não há limites. Né? Eu acho que você está sempre se especializando. Isso é o principal. Esse é o ponto principal. Né? Se especializando, está buscando conhecimento, está ampliando os seus horizontes e se diferenciando realmente da maioria. Você pode buscar uma graduação dentro da carreira que você faz, uma pós-graduação, um MBA, depois você vai buscar fluência em outros idiomas, não se parar apenas em um idioma, que hoje em dia o inglês já não é mais um instrumento competitivo, mas é buscar uma fluência num outro idioma, no espanhol, ou obras sociais que também ajudem com que você desenvolva o seu lado emocional e de relacionamento, networking. Ou seja, a gente está sempre crescendo e você está no caminho certo. Eu acho que os telespectadores estão tendo uma oportunidade única, de alguma forma ter um profissional que compartilha uma visão apartada. E eu acho que no dia a dia, a minha pergunta é exatamente sobre isso. Às vezes a nossa autoanálise, ela pode contaminar as conclusões. Então a minha pergunta é, o quão importante é você recorrer a mentores, a um processo de coaching? Eu digo por experiência própria que isso foi ter contado com algumas pessoas-chave na minha jornada empreendedora e na minha vida profissional, realmente foi uma coisa muito rica para mim. Então, como que você enxerga essas pessoas auxiliando o desenvolvimento de carreira e etc.? Felipe, quando eu recebo o desafio de treinar uma pessoa, esse desafio começa a partir do momento da insatisfação dela. Né? Se não houvesse insatisfação, eu não seria chamado. Né? Então, parte do princípio da insatisfação. Essa satisfação vem por uma liderança, por um conhecimento, por uma capacitação, pela ambição dela de crescer. Isso é muito ponto positivo. A gente tem mania de achar que no Brasil ser ambicioso é algo que você fala assim com certo cuidado, como se você estivesse descendo um palavrão muito grande. Mas na verdade não, ser ambicioso é alguém que sabe aonde está, mas também tem noção de onde quer chegar. O que é feio é ser ganancioso, é você achar que só quer aquilo para você e esquecer principalmente de fazer as alianças que são realmente pontos importantes ali. Então eu acredito que hoje em dia você tornar o caminho muito viável em relação ao desenvolvimento e à carreira, e principalmente na questão do desenvolvimento profissional, é muito importante. Isso torna também competitivo. Né? Geralmente eu sou chamado para desenvolver executivos que estão saindo de uma área, de uma liderança regional para uma liderança nacional. Ou seja, ela está ampliando o horizonte, ela está saindo de um estadozinho, atrás dali de uma plataforma ou atrás de uma montanha e indo para uma liderança nacional. Ou seja, qual é a visão desse novo líder que ele vai liderar? Não só a equipe que ele trabalha com no dia a dia, como também a equipe de São Paulo, a equipe de Minas, a equipe do Rio de Janeiro, a equipe de Brasília, a equipe de Manaus. Né? Esse novo gestor, ele precisa ter, antes de tudo, a flexibilidade de entender culturas, ter paixão por pessoas e continuar aprendendo cada vez mais, quer seja como líder ou quer seja como liderado. Eu vou fazer um pequeno intervalo, mas eu vou convidar você a escrever para a gente, a participar. tribuna@redevida.com.br, esse é o endereço. Você manda a sua questão nessa noite em que a gente fala de mente aberta, coração tranquilo, a vida empresarial, o cotidiano do nosso executivo. Eu estou entrevistando Joel Trinidad, autor, empresário, coach executivo. E eu convido você a participar com a gente. No final do programa, você, quem sabe, será escolhido pela nossa produção, 2 pessoas escolhidas, para receber de presente o livro Mente Aberta, Coração Tranquilo. Rápido intervalo, volte já já.